Olá, pessoal! Na aula de espanhol de hoje, nós iremos conhecer um pouco sobre a conjugação de dois verbos, que são os verbos estar e ser, certo? Esses verbos, eles são verbos irregulares, eles possuem uma conjugação que é própria deles, certo? Diferentemente dos verbos que nós havíamos visto nas aulas anteriores, que eram os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação, onde nós podíamos utilizar a conjugação deles, ou seja, aquelas terminações, para conjugar outros verbos. No caso desses dois, eles possuem uma conjugação própria, daí a gente vai ter que realmente aprender para poder utilizar nas atividades que nós iremos fazer, ok? Vamos lá, vou começar a apresentar um pouquinho para vocês e falar também sobre os usos deles, certo? Vamos lá, gente. Bom, como eu havia dito para vocês, esses dois verbos, eles possuem irregularidades próprias e conjugações próprias também. Então, aqui, o verbo ser, ele conjugado no presente do indicativo, ele fica yo soy, tu eres, él es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. O verbo estar, ele fica yo estoy, tú estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Gente, agora nós iremos conhecer um pouquinho sobre cada um desses verbos, saber quando devemos utilizá-los, para que eles servem. Vamos lá. O verbo ser, né? Ele serve para o quê? Para indicar a personas ou coisas, ou seja, tanto indica pessoas quanto coisas, como nos exemplos. Mira, esse é Andrés, ou seja, está indicando a pessoa que no caso é o André. Que é isso? É uma câmera digital. Aqui já indica a coisa, que no caso é a câmera digital. Ele serve também para dizer a profissão, ou seja, a profissão, a nacionalidade ou a ideologia, que seria também a crença da pessoa, a religião, ok? Os dois exemplos que estão relacionados à profissão, nós temos sou estudante e el hermano de Ana é médico. Cielo é peruano, aqui já está indicando a nacionalidade. Laica e eu somos muçulmanes, aqui no caso a ideologia, ok? Vamos lá. Ele é utilizado também para indicar a relação ou el parentesco. Luís e Maria são amigos, ou seja, a relação deles é de amizade. Pedro e eu somos primos. Aqui já temos uma relação de parentesco. Serve também para expressar qualidades. Diana é muito inteligente. Estes livros são muito interessantes. E o coche de Eduardo é rojo, ou seja, o carro de Eduardo é vermelho, que é a cor vermelha em espanhol se diz rojo. Serve também para indicar tempo, quantidade ou preço, ou seja, tempo, quantidade ou preço de algo. Vamos lá para os exemplos. Querias hoje? É martes. Nas aulas anteriores nós vimos que martes é terça-feira. Em minha classe somos 22, ou seja, são 22 pessoas. Está falando aqui sobre o quê? Quantidade. Quanto é isto? São 60 euros, ou seja, o preço é 60 euros. Ok, gente? Agora nós iremos ver um pouquinho sobre os usos do verbo estar. Bom, o verbo estar, no caso, ele vai ser utilizado para o quê? Para indicar a situação física de alguém ou algo. Mis padres estão em Caracas, ou seja, a localização onde eles estão. Onde está Monterrey? Está no norte de México. Bom, gente, atenção, tem uma regrinha aqui do verbo estar, certo? Se nós utilizamos o verbo estar mais o nome da pessoa para fazer uma pergunta, é porque a gente já sabe onde essa pessoa vai estar. Como, por exemplo, ou a gente faz uma chamada telefônica, ou a gente chega no local e pergunta pela pessoa, utilizando o verbo estar com o nome da pessoa da seguinte forma: Está Miguel? É como se eu estivesse fazendo uma chamada, aí eu já sei que a pessoa pode estar naquele ambiente, que seria o quê? A casa dele. Ou então, com uma frase mais formal, buenos dias, está a senhora Vasconcelos? Ou seja, subentende que eu estou ligando para o trabalho dessa pessoa, como temos aqui a continuação. Está a senhora Vasconcelos em la oficina, ou seja, no escritório? Fica subentendido a localização em que essa pessoa está, ok? Vamos seguir. O verbo estar, ele também serve para indicar alguns estados físicos ou anímicos temporais,
Como, por exemplo, aquele dia que a pessoa está com um humor diferente, ou a pessoa está doente. Então, a gente vai utilizar aqui, no caso, o verbo estar. Como, por exemplo, enfermo, que seria doente, resfriado, cansado, agotado, como a pessoa está esgotada, contento, triste, aburrido. Esse aburrido seria chateado ou entediado, de bom ou mau humor, como temos aqui nos exemplos. Estamos aburridos, ou seja, estamos entediados, né? Como estás hoje, Mônica? Estou um pouco cansada. Serve também para referir-nos a situações temporais, como, por exemplo, a casa está sucia. Ela é uma casa normalmente limpa, entretanto, nesse dia ela está suja. E a sopa está caliente, ou seja, essa sopa está quente naquele momento. Para finalizar, gente, a gente vai ver um pouquinho essa questão do contraste entre esses dois verbos. Quais são as diferenças de uso, certo? Vamos ver aqui. Nessa tabelinha, a gente vai ter de um lado as informações do verbo ser e do outro do verbo estar, onde a gente pode realizar um contraste, como no primeiro exemplo aqui. Se usa ser para falar das características ou qualidades normais ou permanentes de algo ou alguém, ou seja, uma característica que é da pessoa, como no exemplo, Maria é muito activa, Julián é alegre, ele e ela é frio, ou seja, Maria ela é muito ativa, o Julián ele é uma pessoa alegre e ele e ela, ou seja, o gelo ele é frio. Já o verbo estar, gente, lá em cima também, aqui, a gente vai ter uma característica que é um pouquinho diferente do verbo ser. Quando ele diz o quê? Que serve para falar das características ou estados anormais, temporais de alguém. Enquanto o verbo ser fala de uma característica que é fixa daquela pessoa, o verbo estar vai falar de uma característica temporária. Como, por exemplo, oi, está cansada, oi, não está alegre, está triste, e este café está frio, ou seja, tudo isso está um pouco diferente naquele momento, tranquilo? Outro exemplo aqui, voltando para o verbo ser, abaixo da imagem da menininha tem Sofia estelgada, ela é assim sempre, ela é magra. Ana é muito elegante, ou seja, uma característica da Ana é ser um quê? Elegante. Do outro lado, a gente tem um segundo ponto que se usa um quê? Para indicar câmbios, ou seja, mudanças. Estás muito ligado, Pedro. Ou seja, o amigo dele está falando para ele que o Pedro está o quê? Está magro. Ou seja, ele emagreceu um pouco, ele deu uma reduzida de peso. Diferente da Ana do verbo ser, perdão, da Sofia do verbo ser, que ela é magra, ela sempre foi magra. Tranquilo? Vamos agora passar para o outro ponto aqui do verbo ser, o último. O último ponto diz: se usa ser para indicar o lugar ou o momento de um acontecimento. La boda es en la iglesia de Santa Marta a las 5. Ou seja, está falando o quê? Do local e de um horário em específico que vai acontecer um evento. Então, utilizamos o verbo ser. No último ponto do verbo estar, ele vai falar de quê? Que se usa estar para indicar lugar o posición de alguien o algo. La iglesia de Santa Marta está em la Plaza de Córdoba. Aqui no caso vai falar o quê? Da localização de um determinado, por exemplo, um monumento, uma praça, uma igreja. Então, a localização, a gente vai utilizar o verbo estar. Tranquilo? Gente, essas foram as explicações com relação ao verbo ser e estar.